Eu fiz uma lista com alimentos com baixa densidade calórica. São alimentos com poucas calorias por porção. Então você pode comer à vontade e vai emagrecer. O nono da nossa lista são as proteínas magras, que vão te deixar com menos fome durante todo o dia. O que acontece com proteína é que ela aumenta a sua saciedade. Ou seja, comeu uma quantidade razoável de proteína, você fica com menos fome por mais tempo. E quando a gente fala de proteínas magras, eu tô falando de ovos, leite e derivados. Claro que se a gente tá falando do magro, são derivados magros, porque você pode pensar assim, o queijo cheddar é um derivado de leite. Não, você vai ali pro queijinho branco, um cottagezinho, sem gordice. O oitavo da lista são as frutas, que além de te ajudar aquela vontade de comer doce, ainda faz bem para sua saúde. E quanto mais colorida for essa escolha das frutas, melhor. E quando eu falo de escolha, eu me recordo de um ponto muito importante. Um estudo levou em consideração pessoas que comiam 3 frutas diferentes por dia e outras pessoas que não comiam. O que esse estudo constatou? Que essa galera aqui, ó, que comia 3 frutas, tinha o seu sistema imunológico muito melhor, ficava doente, resfriado, gripado e muito menos frequência. Então olha que coisa interessante, você vai comer uma frutinha, vai estar nutrindo o seu corpo com minerais, vitaminas, os micronutrientes que a gente fala, e tudo isso vai reverberar num sistema todo bonito, saudável. Quando eu falo da vontade de comer doce, que a fruta alivia, existe uma grande questão aí. Porque imagina, você tá com uma baita vontade de comer aquele chocolatão da hora. O chocolate, ele vai te esmagrecer ou te engordar? Engordar. Vai fazer bem ou mal para sua saúde? Bem mal. E aí você pode substituir esse chocolate por uma fatia de melancia. Olha que legal. Brincadeira. É interessante você buscar frutas que você goste mais. Então, alguns exemplos de frutas que vão ajudar bastante aí para você, ó, maçãzita é legal. Eu particularmente gosto de comer maçã antes de dormir, porque a crocância dela dá aquela aliviada na vontade de comer doce. Se você sente essa vontade de comer doce no final do dia, maçãzita vai legal. Você gosta da dura ou da mole? Eu prefiro aquela mais densa mesmo, assim, é mais dura. Então ele é? A pera também é uma baita fruta legal. E aí você pode se aventurar também em frutas do tipo mamão. Mamão faz parte do meu café da manhã, mano, sempre. Eu sempre como um café da manhã. Mamão, manga é legal no café da manhã, hein? E uva, aquela Thompson, a verdinha, azedinha, gostosa. Um bom exemplo para doce e substituir ali com alguma fruta é aquela uva Vitória. Então é aquela roxinha, pequenininha. Fica bem interessante. Também tome cuidado, porque algumas frutas têm uma quantidade de calorias muito alta. Um copo de 200 ml de suco de laranja tem ali 3, 4 laranjas. Mano, é calórico pra cacete. É tão calórico quanto o refrigerante. Uma doçura. Agora a gente vai pro 7º alimento da lista, que são as raízes. Algumas pessoas chamam também de tubérculos. E a gente tá falando aí, por exemplo, batata doce. Por que o diacho da batata doce ganhou fama em ser um alimento dos maromba? Por que disso? Eu tô curioso. E olha que coisa interessante. Eu falei pra você lá no começo do vídeo que eram alimentos com uma densidade calórica baixa. Chega nesse momento, pegadinha do malandro. A batata doce, que é um exemplo, ela tem uma densidade calórica alta. Mas a questão aqui que vai te ajudar a emagrecer é, você come uma batata doce, você fica digerindo aquele negócio ali muito tempo. Então se você fica muito tempo digerindo, você fica muito tempo sem fome. Ó que legal. A ideia desses tubérculos é exatamente ser um carboidrato mais complexo. Quanto maior a cadeia do carboidrato, mais tempo demora para quebrar ela inteira e mais tempo você fica de pança cheia. Diferente se você comer arroz branco, por exemplo, que assim, ó, você já tá com fome de novo. Eu tô falando aqui da batata doce, mas a gente pode falar de outras coisas também, como por exemplo a mandioquinha. Mano, mandioquinha é supimpa, viado. É mais cara do que a batata doce, por isso que a batata doce é mais famosa. A aipim, o Rani colocou aqui na lista, eu nunca vi ninguém comendo aipim, mas também é um tubérculo, vai ajudar essa questão toda aí. O 6º da lista são as carnes, mas calma, que tem que tomar cuidado. Muitas vezes eu vejo pessoas falando, eu vou dar uma carne esmaecida, então eu vou cortar o carboidrato e vou comer muita proteína, muita carne. E aí a pessoa come carne que tem muita gordura. Então o 6º da lista é carne, mas não é qualquer carne, é carne magra. E quando a gente fala de carne magra, é aquela carne que tem
pouca gordura. Então a gente vai falar do frango, dando preferência ao peito do frango. A gente vai falar de peixe, mas tem que tomar cuidado porque, por exemplo, o salmão é um peixe gordo. Se você vai no Japa, come, mano, atum, peixe branco. A tilápia é famosíssima no meio do fisiculturismo. Se vai pro boi, a gente vai falar do patinho, do filé mignon. Você sabia que o filé mignon suíno e o lombo suíno também são magros? Não é porque o porco é gordo que tudo que tem nele é gordo também. Lembra que a gente falou lá no primeiro tópico sobre ovo e derivados? Quando a gente fala da carne, isso eleva ainda, porque a carne demora para ser digerida mais do que aqueles alimentos que a gente tinha falado. Então você comer carne é supimpa para você ficar com menos fome, né, mano? Ou pelo menos com a fome mais controlada. E qual é a proposta de você comer proteína para emagrecer, para ficar com o shape bonito, pelado? É que a proteína ela é boa na construção de massa muscular. 2, ela poupa o seu músculo, ela tem um efeito protetor. E quando eu falo desse efeito protetor que a proteína tem sobre a massa muscular quando você está de dieta, a gente está falando de uma quantidade considerável de proteína, que pode ser que fique difícil você ingerir com carnes, ovos. Então uma coisa que ajuda pra caramba é o consumo de whey protein. E se falar de whey, a primeira marca que vem à sua cabeça é a Growth, porque é o melhor custo-benefício do mercado, são mais de 20 sabores no whey concentrado e outras cositas mais que você conhece. Mas a grande questão aqui é, site da Growth oficial tá aqui embaixo. Tem um cupom de desconto lá e aí você consegue aproveitar um desconto no site inteiro da Growth. Então você consegue toda a sua suplementação lá e ainda dá uma moral do lá com a Growth, beleza? O link tá aí embaixo. O quinto da lista são alimentos que você pode comer com quantidade, mano. Você pode encher a pança, porque não vai engordar, velho. Mas, possivelmente você não gosta. Mas vai comer assim mesmo, porque tanto ajuda você a emagrecer, quanto ajuda você a ficar mais saudável. A gente tá falando das verduras, legumes. Você ter ali no seu prato sempre, pelo menos um tipo de verduras, legumes, é muito importante. Primeiro ponto, o fato de ter fibras já vai te ajudar em toda a sua saúde intestinal, absorver menos carbo. Segundo, ela tem fitoquímicos, que são substâncias que a gente ingere ali na alimentação, que faz bem para o nosso corpo e a ciência nem sabe muito bem qual é o impacto disso tudo, mas ela já comprova que é muito, muito importante. Então a gente vai falar aí, por exemplo, de chuchu, de abobrinha, quiabo e o mais famoso aí no meio dos bores, que é o brócolis. Essas coisas, viados, são importantes comer. Então eu vou ser o cara que vou vir aqui defender a sua avó, defender a sua mãe, que sempre falou pra você comer esse negócio. E de verdade, depois de um tempo você acostuma a tal ponto que você vai estranhar quando não tiver. E a recomendação para você ter um corpício saudável é que você coma 3 tipos diferentes de verduras, legumes na semana. Eu não quero! O quarto tipo de alimento da nossa lista tem relação com aquelas fibras que eu já falei para você. Que ingerir fibras é interessante para o intestino. E a gente vai falar de alguns alimentos que você tem a opção no seu dia de comer o integral ou o não integral. Então a gente vai falar, por exemplo, arroz. Caraca, comer arroz integral, você sabe que é muito mais interessante para você emagrecer do que o não integral. Mesmo porque você vai ficar mastigando aquele negócio mais tempo. O fato de você mastigar mais tempo te dá saciedade logo. Então você come menos. Pão integral. Porra, é muito mais interessante você comer o pão branco. Torradinha integral. Legal, multigrãos e até chique. Então esses alimentos, primeiro, você já vai ingerir essa fonte de carboidrato. Segundo, se você optar pelo integral, você tem alguns ganhos adicionais. Então, por que não? O terceiro da nossa lista é da nossa cultura, a gente está acostumado a comer e ainda ajuda tanto na nossa saúde quanto porque tem baixa caloria. Então a gente pode comer uma quantidade legal que, mano, tá tranquilo. A gente está falando das leguminosas. E aí vamos colocar em destaque o famoso feijão. Ah, como é legal um arroz com feijão. O fato de você ter esses alimentos na sua dieta, como eu disse, primeiro, mano, tem coisas ali que são importantes para você. Alguns minerais, algumas vitaminas e aí a gente ainda tá falando dos fitoquímicos que são importantes, mas eu falei do feijão, mas a gente pode estender isso para lentilha, para o feijão preto, para o grão de bico, enfim, esses outros não são tão comuns, mas são interessantes ter também.
O número 1 da nossa lista são as gorduras saudáveis. E quando a gente fala de gordura saudável, a gente está falando de azeite, de abacate, salmãozito. Qual é a grande questão aqui? Quando a pessoa entra de dieta, naturalmente ela começa a comer pouca gordura. E a grande questão é, o nosso corpo precisa de gordura. É o quê? Mas não é do bacon. Ele precisa de gorduras boas, gorduras que fazem coisas legais no nosso sistema como um todo. A gente vai falar de algumas gorduras, você quer ver, por exemplo, O ômega 3. que tem uma influência legal ali em baixar a inflamação do nosso corpo, entre outras coisas, outras gorduras boas também. E tudo isso vai ajudar no processo de emagrecimento. Uma outra questão que é legal, algumas vitaminas do nosso corpo, elas são lipossolúveis. O que isso significa, Lala? Elas só vão conseguir fazer um rolê dentro do nosso corpo pela gordura. E aí a gente vai lembrar da vitamina A, D e E, que são as principais lipossolúveis. Sem contar que no nosso cérebro tem gordura. Existe uma parada chamada bainha de mielina, que fica no meio do neurônio, é tipo uma capa isolante. É necessário que tenha gordura ali. Se você entra numa dieta muito restritiva e tal e começa a não comer gordura, você pode começar a se prejudicar. O colesterol é a matéria-prima da nossa texto, mano. É interessante que você ingira essas paradas aí, mano. Mas claro, não extrapola, não abusa, porque é gordura boa, mas é gordura e tem muita caloria. E agora esse vídeo aqui, ó, vai te ajudar no processo de emagrecimento. Você entender o que come nesse vídeo. Nesses são exercícios que queimam muitas calorias. Inclusive, dá pra fazer em casa. Então é supimpa. Agora, pra você que tá ligeiro, teve um número da lista que eu não falei. Comenta aí qual é.